Bom dia, Daniel, tudo bom? Ô Vinícius, bom dia, tudo bem? E aí Vinícius, o que você tá aprontando aí, cara? Então, cara, tô dimensionando um banco de capacitores aqui e tô perdendo muito tempo olhando esses catálogos. Será que você consegue me ajudar? Opa, consigo sim, Vinícius. Vou mostrar aqui para você uma planilha que eu desenvolvi, que ela dimensiona todos os componentes do banco de capacitores de maneira rápida, eficiente e segura. Vamos lá dar uma olhadinha nela? Bom, essa é a nossa planilha que nós utilizamos para realizar o dimensionamento automático dos bancos de capacitores. Essa planilha, ela me gera todos os componentes necessários que compõem um banco de capacitor. Então, o primeiro passo, antes de utilizar a planilha, nós vamos fazer a coleta das informações através do nosso analisador. Nosso analisador ele vai dar as potências, a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente e o nosso fator de potência. Eu vou precisar anotar isso num caderninho para mim poder jogar esses dados na planilha. Ela já vai me gerar automaticamente, o banco necessário. Essa planilha pode fazer o dimensionamento do banco de 380, bancos de capacitores em 220. No nosso caso, a indústria, nós realizamos a análise, ela é de 380 volts. Então, tenho meus campos aqui que eu vou estar inserindo os meus valores da minha potência aparente de 312, a minha potência ativa, que ela está me dando 226.529, e o valor da minha potência reativa, 215, ele já me gerou o fator de potência. E na planilha ao lado, eu já tenho as minhas potências. A gente nota que o transformador nosso já ficou aliviado de 312, ele foi para 246. Eu preciso colocar o meu valor do meu transformador. No nosso caso, eu tenho um transformador de 1000 kVA, e esses 1000 kVA, ele já vai me gerar um capacitor fixo, que eu preciso colocar um capacitor fixo de 10 kVAr para fazer a correção do fator de potência quando o meu transformador estiver em vazio. Ele já também dimensiona qual é o TC, o meu transformador de corrente, que é de 1600 para 5 amperes. Particularmente, eu gosto de deixar o fator de potência não em 0,92, mas sim em 0,95. Em 0,95, notem que eu vou precisar de um banco de 169 kVAr, tudo bem? Então, eu vou fazer uma simulação aqui, eu vou abrir meu gráfico e eu vou colocar aqui 169 kVAr e vou ver se ele vai realizar realmente a correção do meu fator de potência. Então, digitei lá 169, mandei atualizar. Notem que no gráfico vermelho é o fator de potência corrigido e o gráfico verde é o meu fator de potência atual. Então, o gráfico vermelho está dentro da faixa azul, que é a faixa de correção do fator de potência. Então, eu sei que um banco de 169 kVAr, ele corrige a minha indústria. Tem alguns picos que eu não preciso nem levar em consideração. Então, aqui, nesses campos aqui, o dimensionamento dos componentes do banco de capacitor 380, vou colocar meus valores, por exemplo, de 25 kVAr, mais 25, mais 25. Eu vou alimentando ele até eu atingir os 169. A sexta célula 20 kVAr, sétima célula eu vou colocar 15. Aí deu 140 kVAr, então está faltando um pouquinho, deu 155. Vamos colocar a sétima célula como 20 kVAr, deu 160 kVAr. Então está faltando mais um golinho aí. Então coloquei mais uma de 15 kVAr, eu tenho um banco de 175 kVAr. Então notem que ele já gerou para mim, ele já gera a corrente nominal, a corrente de projeto, qual o contador que eu vou estar utilizando, por exemplo, o CWB-C50, o CWB-C32, o disjuntor de 63 amperes, ou se eu quiser optar também por fusíveis, eu posso optar também a utilização de fusíveis ao invés de disjuntores. Eu também tenho aqui embaixo, nas células, o dimensionamento dos capacitores fixos. No caso, eu tenho um capacitor de 10 kVAr. Eu, injetando todos esses valores, ele vai me dar um banco de 185 kVAr final. Ele já está me dando todos os valores. Ou seja, eu tenho um trafo de 1000 kVA, ele já me gerou o capacitor fixo de 10 kVAr, qual vai ser o TC, o meu barramento geral, que é de 1 polegada por 3/8, ele já me gera qual é o cabo de alimentação, que é só um cabo duplado de 95 milímetros de 1 kV, ele já me deu a corrente nominal, a corrente de projeto, qual é o disjuntor que eu vou estar utilizando e a referência do meu disjuntor, que é o DWP 400L 450 trifásico. Então, a planilha que ela realmente ajuda muito nessa parte de dimensionamento. E também ela gera também um diagrama unifilar. No diagrama unifilar, eu noto aqui
as capacitâncias, né, do C1 até o C4 com 25 kVAR, o C5 até o C7 com 20 kVAR e o C8 com 15 kVAR. E a célula aqui, a C13, que é a última célula, eu coloquei o meu capacitorzinho fixo. Meu capacitorzinho fixo que é de 13 kVAR. Nós também deixamos aqui na planilha, no Nefilar 380, também no Nefilar 220, o diagrama funcional como a gente faz a ligação do controlador, das células capacitivas, e também deixamos o nosso diagrama, o multifilar. Esses diagramas a gente vai estar cedendo também para todos os clientes que fizerem a aquisição da nossa planilha, né? Nós vamos estar ofertando para eles também um e-book, como prospectar novos clientes com análise de energia, e vai ter também essa planilhinha que dimensiona o banco de capacitores e um arquivo DWG com os desenhos de banco de capacitores, o desenho de quadros, os tamanhos, o diagrama unifilar, o diagrama multifilar, que a gente nota aqui, ó, tudo de acordo com a norma. Depois é só trocar o logo, né, tirar o logo da Solos, colocar o logo da empresa e o nome do engenheiro, do técnico. Também temos aqui, pessoal, o dimensionamento de um motor. Essa aba aqui você dimensiona um motor facilmente. Podemos dar aqui um exemplo. Tem aqui um motorzinho. Geralmente a gente precisa estar olhando na placa do motor. Vamos estar aqui trocando esse motor aqui de 150 cavalos por um motor aqui de 225 cavalos. Então esse motor, ele tem um fator de potência do motor de 0,82. Esses são dados de placa. O rendimento do motor é de 0,9. Eu preciso colocar um fator de potência. Ajustar qual vai ser o fator de potência da minha instalação para corrigir. Um exemplo, se eu colocar em 0,92, para o motor de 225 cavalos, eu tenho que instalar um banco de 51 kVAR para chegar no fator de potência 0,92 da instalação. Se eu quero que a minha instalação opere num fator de potência de 0,95, eu vou estar aumentando a minha célula capacitiva. Agora eu preciso instalar um capacitor fixo de 69 kVAR. Então, uma planilhinha bem simples. Também tem uma aba aqui que são as abas das peças, para quem tem dificuldade, né, de entender o funcionamento. Então nós deixamos aí qual que é a função de cada componente, qual que é a função de um controlador de fator de potência, qual que é a função de um contator, que é o CWB, o que é um capacitor fixo, qual que é a função do TC, o que é um transformador de corrente, o que é uma célula capacitiva, né, qual que é a função de um fusível. Então todos esses são elementos que compõem o banco de capacitores. E mais em breve também a gente vai colocar como a gente faz para dimensionar um banco de capacitores quando nós temos a presença da terceira e da quinta harmônica, ou seja, a presença de harmônicos. Quando nós inserimos banco de capacitores, nós podemos gerar as frequências de ressonância, e isso não é bom para o sistema. Então, pessoal, agradeço aí por ter assistido a nossa explicação. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.